Boa noite, amada Igreja Batista do Parque São Basílio. Boa noite a você, meu irmão, que porventura também esteja visitando o nosso site nesta noite, para prestarmos esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E o meu desejo é que a paz, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo já esteja reinando em seus corações e no seu lar, que neste momento a sua casa, o seu lar, seja um santuário de adoração e louvor ao nosso Deus, para que, unidos em um mesmo propósito, estarmos na comunhão, na presença do Senhor, levando a Ele as nossas gratidões, mas também as nossas petições, os nossos clamores, entendendo que é o Deus a quem servimos, que é o único, que é digno de toda honra e toda glória, e é o Deus que tem cuidado de nós. E o tema do culto desta noite é exatamente isso, né? Digno és de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Este é o Deus a quem nós cremos, que cuida de nós, que tem nos sustentado, que tem fortalecido a nossa fé para a cada dia estarmos vivenciando nestes tempos tão difíceis, mas estarmos unidos na sua presença e sempre grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, mesmo diante das lutas, das adversidades, que muitos, eu sei, que têm enfrentado, mas a esperança não tem esmorecido, porque creio nesse Deus que nós servimos, que Ele está no controle de todas as coisas, pois Ele é soberano e está dirigindo o seu lar e a sua vida. E por isso nós louvamos e glorificamos o nosso Deus. E nós iremos iniciar esse momento de culto, declarando isto através da sua palavra. Iremos fazer a leitura do texto que se encontra no nosso cenário para o culto cristão, de número 70. Honra e glória ao Cordeiro. Façamos essa leitura todos juntos. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Que esta palavra seja realmente guardada em nossas mentes e corações. Um compêndio da palavra de Deus, alguns versículos, né, dos livros de Apocalipse e Hebreus, mas que tem todo um sentido e lógica naquilo que nós acabamos de ler e que realmente fortalece o nosso entendimento de que é um Deus vivo que servimos e que devemos depositar realmente todas as nossas expectativas somente nele, em Deus. E vamos adorar o Senhor com um cântico também, né, que é o de número 69, um hino congregacional do nosso cenário para o culto cristão. Gostaria de oferecer o culto em gratidão a Deus pela vida do Tiago Queiroz. Tiago Queiroz foi meu corista no Voz Juvenil, ele é sobrinho da Lídia, e eu quero mandar um grande abraço para o Tiago, porque ele, amanhã, quinta-feira, ele completa mais um ano de vida. Tiago, um grande abraço, meu irmão, Deus te abençoe, você, sua família, e oferecer o culto, então, em gratidão a Deus pela vida dele. Vamos louvar juntos, então, irmãos. Boa noite, amada igreja, boa noite, você que nos dá a honra de estar conosco nesse culto de louvor e adoração a Deus. Desejo te adorar, Senhor. Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e lhe obedeceremos. Josué 24, 24. Desejo te adorar, Senhor.
força e poder. Desejo te amar e tua voz ouvir. Em teus caminhos santos quero sempre andar, e a ti eu louvarei aqui no porvir. Senhor, és o meu tudo, a ti vou adorar. Vamos repetir essa última estrofe? Última estrofe. Desejo te amar e tua voz ouvir. Em teus caminhos santos quero sempre andar, e a ti eu louvarei aqui no porvir. Senhor, és o meu tudo, a ti vou adorar. Amém. A última frase, né? Senhor, eis o meu tudo, e a ti vou adorar. Que seja este realmente o entendimento de todo cristão, que Deus é o nosso tudo, né? E que toda adoração realmente somente a Ele, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é neste espírito é que nós iremos dar início, então, a este culto de oração, orando em gratidão a Deus. Nós sempre começamos com ações de graça, porque a própria palavra de Deus já nos diz que Deus se alegra com o coração grato. E como é bom a gente agradecer. E eu, já em algumas reuniões passadas com os homens, eu sempre defendi até uma frase que era o nosso lema, né? Agradecer mais e murmurar menos. E como precisamos viver em tempo de gratidão a Deus, em tempo de dar graças, mesmo diante das batalhas e das lutas que se levantam e têm se levantado dentro de cada lar, de cada família, de cada pessoa. Mas não se esqueça de, em primeiro lugar, seja gratos a Deus, agradeça, porque Deus se alegra com o seu coração grato. Então comece nesta hora a orar, falar com Deus em ações de graça. Agradeça a Deus pelo dia que Ele te concedeu, por esta oportunidade de estar reunido no seu lar, com a sua família, ou mesmo se estiver sozinho, de poder estar diante do Senhor, falando com Ele em liberdade. Nesses tempos que temos preparado esse culto de forma online, em que de repente muitas pessoas possam se sentir que estão sós, mas não está, Deus está vendo. E se sinta agora na presença dos irmãos, em comunhão com a igreja, para levar até o trono de Deus a sua gratidão pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia, pela sua família, pelos seus filhos. Filhos, sejam gratos pela vida dos seus pais. Agradeçam pela vida da igreja local em que você faz parte, porque o Senhor também tem sustentado vários irmãos que têm se dedicado ao longo deste tempo, preparando este culto para chegar até o seu lar. Seja grato a Deus pela vida do nosso pastor Valdemir e sua família, que também tem se dedicado na condução deste rebanho que o Senhor o colocou sob a sua responsabilidade, de forma responsável com o ensino da palavra e direcionando a sua igreja. Agradeça a Deus pelo seu trabalho, você que ainda pode trabalhar, que tem o seu emprego, mas você que, porventura, está numa situação diferente, não se sinta também indignado ou frustrado, mas coloque-se em ações de graça diante do Senhor, na certeza e na esperança de que Ele conduzirá seus passos, sua vida, e muito em breve isso tudo vai passar e portas
de emprego irão se abrir. Creia nisso, meu irmão, e agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela vida daqueles irmãos que venceram a enfermidade. Muitos colocaram seus nomes em lista de oração e tiveram vitórias diante da pandemia, dessa Covid-19, mas outros com outras enfermidades também. E nós devemos nos alegrar também com estes irmãos, agradecendo a Deus pelas curas, pelas bênçãos derramadas. Glorioso Deus e eterno Pai, nós te somos gratos, Senhor, pelo dom da vida, pela saúde que o Senhor tem nos concedido. Somos gratos pela vida da Tua igreja, que tem sempre, Senhor Deus, pregado a Tua palavra, levando as mensagens de consolo, de amor, de fé e esperança às pessoas. Obrigado pela vida do nosso pastor, por todo esse trabalho, os demais pastores também, que tem auxiliado. Obrigado pela vida de cada irmão que tem se dedicado na preparação desses cultos, para que chegue até os lares dos teus servos. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo na vida das pessoas, naqueles que receberam a cura. Obrigado pelo pão de cada dia. E que o Senhor continue a conduzir as nossas vidas segundo a Tua vontade. E que nossos corações sejam eternamente gratos a Ti, Senhor. Porque não há outro Deus além de Ti, em quem devemos depositar as nossas expectativas. Somente a Ti toda a honra e toda a glória. Sim, nós choramos e agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E continuemos, irmãos, a louvar e adorar o nosso Senhor, mais uma vez agora, com também um cântico, né, que é do Ineto, né, que o nosso irmão Valci vai estar dirigindo. Mas antes, façamos a leitura, que está também proposta na nossa ordem de culto, que se encontra em Apocalipse 4:11. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Todo poder pertence a Jesus. Declare. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós. Veio para dar vida e vida em abundância, ser novidade e luz. Consumou o seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus.
Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós. Veio para dar vida e vida em abundância, ser novidade e luz. Consumou o seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A igreja, todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Sempre Ele seja louvado. Glórias ao nosso Deus, né? Senhor dos Senhores. E nós iremos passar agora para o segundo momento de oração. Momento este em que nós também denominamos de clamor e súplicas. É quando colocamos diante do Senhor as nossas petições, nossos pedidos de orações. E eu vou colocando então alguns temas, para que a igreja, numa unidade de propósito, comece então agora em unidade, né? Colocar isso diante do Senhor e crendo que Ele atenderá, né, as nossas orações. Então comece a orar pela igreja. A igreja que eu sempre digo, sou eu e você, e o pedido é para que esteja no centro da vontade de Deus. Sempre entenda que a igreja andando no centro da vontade do Senhor, ela cumprirá todos os propósitos que Deus tem colocado sobre ela. Fará a diferença aonde estiver atuando. Então orem, clame a Deus por isso. Ore pela vida do nosso pastor, peça pela sua saúde física, pela sua família, mas também pela sua vida espiritual. Que o Senhor continue derramando a sua unção sobre a sua vida e que Ele esteja sempre pronto e disposto, como tem estado, conduzindo esta igreja local. Orem pela vida dos demais pastores também e suas famílias. Que o Senhor os guarde, os fortaleça cada dia. Coloque a liderança da igreja também na presença do Senhor. Orem pelas famílias da igreja. Que as famílias sejam fortalecidas a cada dia, vivendo na plenitude do amor e na presença de Deus. Que os casamentos sejam fortalecidos a cada dia. Orem pelos relacionamentos familiares, a relação entre os cônjuges, dos pais com os filhos com os pais.
para que seja crescente em amor, em harmonia dentro do lar. Mas clame a Deus também pela vida das nossas crianças, que o Senhor as guarde e as livre, que elas possam crescer também sempre na presença do Senhor, para que quando se tornarem adultos, não venham a desviar desse caminho. Orem pela vida dos adolescentes. É um tempo de tantas interrogações e indefinições. Que o Espírito Santo de Deus oriente os nossos adolescentes. Orem também por nossa juventude. Lembre-se agora daquela lista de pais, de jovens, pais de oração. Você que escolheu os nomes de alguns jovens. Orem a Deus pela vida deles nessa hora, para que eles também não se volte às concupiscências carnais e os desejos mundanos, se mantenham firmes na presença do Senhor. Coloque diante do Senhor os nossos idosos, irmãos, para que o Senhor os fortaleça, renove suas forças a cada dia. Ora, irmãos, levantem o clamor como já estamos levantando diante do Senhor, colocando o nosso país sob o controle e sobre a direção do nosso Deus. Estamos vivendo mais um momento difícil diante da pandemia, da Covid-19, quando estamos presenciando nos noticiários aumento de mortes por dia, pessoas aguardando leitos em hospitais. Quando num tempo tão recente, um ano atrás, vivemos isto, e a proposta era que para que se fizesse hospitais, e foram feitos alguns, e hoje já não tem mais esses leitos disponíveis. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão enfrentando a enfermidade, dos que estão nos leitos, e coloque diante do Senhor as nossas autoridades, as pessoas responsáveis na gestão de todo esse processo, na gestão do nosso país. Coloque a vida do nosso presidente diante do Senhor. Que Deus lhe dê sabedoria na direção de todo o processo e que eles possam fazer um governo que seja bom aos olhos do Senhor. Orem pela sua equipe de ministros, pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Que a justiça do Senhor possa ser também aplacada na vida daqueles homens que estão insensíveis a todas essas coisas e às vezes ainda tira proveitos em benefício próprio, num egoísmo em que nós não conseguimos entender, mas que as misericórdias de Deus esteja sobre o povo da nossa nação. Coloque diante do Senhor também as forças auxiliares, civis e militares, que ainda têm que enfrentar e obedecer ordens, às vezes, até diante de atitudes contra a sociedade, a população. Que Deus tenha misericórdia. Coloque diante do Senhor também toda a população carente que necessita de ajuda. Aqueles que estão desempregados, os empresários que fecharam suas portas. Para que o Senhor dê direção, dê uma visão de futuro e que eles não percam a esperança. Confiem em Deus. Orem também pelas famílias da sociedade como um todo, para que elas possam se voltar para Deus, viver os princípios e valores éticos e morais que Deus orientou através da sua palavra.
Clame pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, espalhada em nosso país. E aí envolvida todas as denominações, mas aquela que leva o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar e mudar a vida das pessoas, para que essa igreja possa fazer diferença, ser agente influenciadora, como agência do reino de Deus em nosso país. Coloque diante do Senhor os nossos missionários, que estão também envolvidos na pregação da palavra do Senhor pelo nosso país e fora também do país. Os que estão em países em que não tem a liberdade da pregação do Evangelho, mas que o Senhor também os sustente, os guarde, traga livramento à vida deles, bem como de suas famílias. E clame a Deus pela vida da igreja sofredora, a igreja perseguida em tantos países, que não tem essa liberdade de professar a sua fé em Deus livremente, para que o Senhor os sustente na fé. O Senhor guarde a igreja que vive esta situação e derrame o seu amor e a sua paz na vida dos seus servos. Voltamos agora para essa questão da saúde que estamos ainda vivenciando em todo o mundo. Peço a Deus pela vida das nações que estão sofrendo com a pandemia, que haja uma maneira de conduzir todo este processo pelos líderes dessas nações. Orem pela vida dos profissionais de saúde, toda a equipe envolvida no atendimento nos hospitais, que o Senhor também os proteja, dê forças a eles, dê ânimos, em que eles possam exercer a sua atividade profissional e com amor. Que é um momento tão doloroso para quem está internado e para os parentes envolvidos, uma ansiedade em que fica, na esperança de notícias, de recuperações. Então, que Deus abençoe a vida desses profissionais no atendimento dos enfermos. Orem a Deus por todos aqueles que estão acometidos pela essa Covid-19. Nós temos uma lista de oração com vários nomes, e você já deve saber pela sua letra ali quais são as pessoas que você tem orado. Então aproveite esse momento e coloque diante de Deus também esses nomes, para que o Senhor possa estar visitando, derramando a sua paz, dando-lhes esperança, mas trazendo também cura, cura física, cura emocional, cura espiritual. Porque o nosso Deus é um Deus que age por completo na vida dos seus servos. Aproveito para colocar também os nomes que me chegaram aqui também pedindo oração, irmãos. Coloque diante do Senhor a vida do Senhor Zé Luiz, é um servo do Senhor também que foi acometido pela Covid. Que o Senhor também possa abençoá-lo. Um casal também que são meus tios que me pediram oração também, Argeu e Eli, porque foram o casal acometido também dessa Covid. Que o Senhor possa estar também sustentando e trazendo recuperação a essas pessoas.
Orem também por Joel Rodrigues e Silas Veloso. São casos de perdendo a visão, esses homens. Para que Deus possa agir na vida deles, trazendo a recuperação. E é tudo para a honra e glória do nosso Deus, que nós não temos mérito nenhum, mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade e maravilhosa graça, atende às nossas orações e traz realmente cura e tem feito os milagres, para que seu nome seja exaltado e seja glorificado. E agora ore por você. Fale com o Senhor. Coloque diante dele as suas aflições, suas ansiedades, seus planos, seus sonhos. Peça a Deus. Ele atenderá também o seu pedido. Gostaria de convidar o irmão Valci, que pudesse estar fechando esse momento com a oração, para que o Senhor possa receber todo esse clamor da igreja. Amado e grandioso Deus, graças te damos pelo teu amor, graças te damos pelo Espírito Santo que habita em nós, que conduz a nossa vida, nos trazendo para perto de ti, tua palavra, Senhor Deus, que não se confunde, a tua palavra não se contradiz. Graças te damos, Senhor Deus, por tua igreja, a igreja de Jesus Cristo, de todos aqueles servos e servas tementes a ti que caminham, Senhor Deus, caminham com Jesus Cristo. Pedimos por tua igreja aqui em Parque São Basílio, pelos nossos irmãos. O Carlos já falou bem, já citou bem todos os motivos nossos de oração. Mas, Senhor, que todos nós, da criança ao idoso, que nós não nos esqueçamos, não estamos sós. Nós não somos órfãos. Nós somos teus, Jesus. E temos vários irmãos em Jesus Cristo. Continua conosco, Senhor Deus, a nos dar essa certeza. A certeza que, Senhor Deus, faz com que nós caminhemos, mesmo em meio a lutas, mas que, Senhor, que nos faz não desistir de Jesus. Obrigado por esse momento de oração que nós tivemos agora e por esse culto prestado a Ti. Continua a falar aos nossos corações, através do Teu servo e através dos louvores. Obrigado, Senhor Deus, pelos músicos, por todos que aqui estão, que prepararam esse culto para Te honrar. Nós pedimos então e agradecemos também no nome de Jesus. Amém. Dando continuidade neste culto de oração, mas de louvor também ao Senhor, nós iremos agora ouvir um louvor, um dueto, por um casal querido e conhecido da nossa igreja, né? Irmão Sinésio com sua esposa, irmã Rosemary. E logo após, nosso pastor Valdemir estará então assumindo para trazer também a mensagem do Senhor para nós. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia.
Salmo 142, 1. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olha a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, eu clamo a ti, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Atende o meu clamor, pois estou muito abatido. Livrar-me vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, oh, vem livrar minha alma e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Amém. Glória a Deus. Vamos dar então, irmãos, continuação, com a graça de Deus, do nosso estudo
da primeira carta de Paulo aos Coríntios, estamos lá no último capítulo, né? E vamos hoje refletir um pouco dos versículos que vão do 10 ao 13. 1 Coríntios 16, 10 a 13. Nós estamos colocando no vídeo, então, irmãos, o texto para que possamos acompanhá-lo numa mesma versão. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir, viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando juntamente com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse visitar vocês juntamente com os irmãos. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Nós vimos, meus amados e amadas, nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo conclamando a igreja de Corinto a participar também do socorro aos cristãos pobres de Jerusalém, tornando o dever de ajudar a todos os necessitados, especialmente aos domésticos da fé, aos que professam a mesma fé, numa realidade comum, pertinente aos que fazem parte dos chamados santos de Deus ou do povo de Deus. Ele trabalhou a questão da pobreza que havia atingido uma grande parte dos cristãos de Jerusalém, conforme Romanos 15, 26. Lembramos que aquela famosa prática da igreja de Jerusalém, de ter tudo em comum, não é? De forma a não haver entre os cristãos, nem os que tinham muito, nem os que tinham pouco, a essa altura já não existia mais. Foi um experimento, eu disse, maravilhoso, mas também impossível de se tornar sólido e permanente sob as realidades que regulam toda a vida humana. Foi não ter dado certo essa experiência que, sem dúvida, levou Paulo a escrever um pouco mais tarde: quem não quiser trabalhar, que também não coma. A pobreza, as dificuldades, a começar dos domésticos da fé, precisam incomodar o coração da igreja. Por isso, Paulo, convenceu as igrejas gentias de que socorrer os irmãos em Cristo de Jerusalém faria muito bem a eles e também faria às igrejas gentias. Essas estariam reconhecendo o trabalho de evangelização que começou com os cristãos de Jerusalém, e os cristãos de Jerusalém, judeus, estariam aprendendo mais alguma coisa, não é? Acerca dos irmãos da fé gentios. Entendemos, irmãos, que a orientação do oráculo divino em falar para se levantar a oferta no primeiro dia da semana foi uma demonstração de que já estava se tornando comum o uso do primeiro dia da semana, o domingo, como dia de reunião para os cristãos. Percebemos que o estar escrevendo sob orientação do Espírito Santo não significa despersonalização, e que fé e confiança em Deus não significa o não se colocar o que se pretende realizar sob a vontade de Deus. E aí lembramos Paulo usando a expressão, se o Senhor permitir. 1 Coríntios, nesse capítulo 16, verso 7. Há cristãos hoje que afirmam que quando dizemos, se Deus quiser, se o Senhor quiser, que seja feita a vontade de Deus, que com isso estamos manifestando a nossa falta de fé. Eis então que o apóstolo, irmãos, eis então o apóstolo que não tem fé, porque ele afirma, se o Senhor permitir. Continuam nos textos a seguir a demonstração de que, conquanto possamos e devemos crer que o Espírito Santo nos conduz, nos orienta, esta orientação e condução não nos despersonaliza. Sempre há o que nós podemos fazer e pensar, confiados de que, ao final, há de prevalecer os propósitos de Deus para nós, se realmente procuramos amar a Deus sobre todas as coisas, se tivermos a preocupação de que a vontade de Deus, a realidade de Jesus Cristo, estejam de fato centralizadas em nossa vida. Se Timóteo for,
tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Se Timóteo for. Observemos que Paulo não diz: o Senhor está me dizendo que Timóteo é de ir, ou o Senhor me disse que é para Timóteo não ir. Não. Paulo diz: se Timóteo for. Eu não tenho certeza se ele vai. Eu quero que ele vá, mas eu não tenho certeza. Então, nesse momento, eu estou dizendo: se Timóteo for. É importante, amados, destacar isto nesses dias nos quais o tal Deus me disse, Deus me falou, virou uma panaceia. Pedir e estar sob a direção de Deus tem a ver, antes de tudo, com a palavra de Deus guardada no coração. Porque é guardando a palavra de Deus no coração que nós percebemos o que está errado e não deve ser feito, o que está certo para fazer. Mas é preciso ter a palavra no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não são palavras de ordem. O Senhor me disse, não vou fazer, está barrado. Irmãos, o ensino não é esse. O ensino é guardar a palavra de Deus no coração, para não pecar. É ter a lei de Cristo na mente, no coração, para cumpri-la no que fazer, no que falar. Sempre que eu procuro guardar a palavra de Deus e ter em mim a lei de Cristo, a mente de Cristo, com certeza eu vou estar fazendo, eu vou estar falando o que tem a ver com Deus, porque ao deixar de fazer assim, logo estarei apercebido disto. Lembram-se de Jesus dizendo: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Paulo mesmo foi um exemplo de alguém que o Espírito Santo alterou o lugar que ele devia ir, impediu que ele fosse a determinado lugar, colocou na sua boca mensagens diretas de Deus, mas isto ocorreu, irmãos, quando havia propósitos específicos de Deus, que envolvia a obra como um todo. Com sua mente colocada em Deus, o apóstolo tomava, no entanto, suas próprias decisões, certo de que o que aconteceria estaria sob o controle divino, e aí ele agia usando a sua maneira de pensar. Vemos no texto que, a princípio, ele enviara Timóteo com Erasto a Corinto, conforme o que está registrado no capítulo 4, versos 17, dessa mesma carta aos Coríntios, e em Atos 19, 22, orientando-os, a Timóteo e a Erasto, a usar o caminho da Macedônia. A finalidade de Timóteo era preparar a igreja corintiniana para a visita dele, Paulo. Mas, ao que tudo indica ele, Paulo precisou alterar essas diretrizes quando ele mesmo entendeu que precisava adiar essa sua visita. Baseando-se nas suas antigas viagens, o apóstolo aos gentios não tinha como ter certeza se a sua mudança de decisão chegaria ou não a tempo do conhecimento de Timóteo, impedindo-o de viajar. Dizem os pesquisadores que, ao que parece, Paulo conseguiu o seu intento, porque nada foi dito sobre qualquer visita de Timóteo a Corinto. E porque sabe-se que depois Paulo enviou Tito. Então não se cumpriu o desejo que Paulo queria de mandar Timóteo à igreja de Corinto. Timóteo devia ser ainda muito jovem, e como substituto pessoal do apóstolo, ele seria inaceitável diante da igreja corintiniana do jeito que ela era. Nas orientações dadas a ele, Timóteo, na primeira carta de Timóteo, ou a Timóteo, capítulo 5, versos 21 a 23, nós temos escrito assim: eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade,
não faça nada por favoritismo, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro, não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Meus amados e amadas, diante dessas recomendações, o que nós encontramos? Encontramos os traços de um líder, de um pregador um tanto quanto ainda tímido e sensível, ainda que não covarde, mas ainda com um outro problema. Ele vivia constantemente doente. É isso que Paulo diz aqui, das suas frequentes enfermidades. Ele vivia constantemente doente, realidade que deixam os fazedores de shows, de milagres e de determinadores do que Deus tem de fazer em situação complicada. Como eu já ouvi um desses milagreiros dizer que se Timóteo vivia constantemente doente era porque ele não tinha fé. E se Paulo não levou a cura a ele é porque Paulo também não tinha fé. Então já temos gente aí com capacidade e com autoridade de julgar a fé dos homens de Deus do passado. O fato, meus amados, é que essas situações, mas principalmente a da ainda pouca experiência, levou Paulo a, de repente, repensar a ideia do evitar que o jovem pregador entrasse em contato com os arrogantes criadores e mantenedores das disputas que havia em Corinto. Mas por que o Espírito não disse antes para Paulo? Porque não era para dizer. Porque Paulo teria que, por ele mesmo, chegar a essa conclusão, porque o Espírito tinha propósito com isso. É isso que, irmãos, nós temos que perceber como deve ser a vida cristã, e não esse misticismo, às vezes inconsequente, que as pessoas hoje querem ver acontecer. Estava conversando aqui com o Anderson antes de começar o culto, o tal descobrir os mistérios de Deus, irmãos. Nós nunca vamos conhecer todos os mistérios de Deus, porque não é para ser conhecido. Não é? Mas Ele participa conosco do sobrenatural, do seu sobrenatural, quando Ele acha que é preciso que isso aconteça. Sempre preocupado com seu filho na fé, Paulo lembrou ainda no que nós chamamos de versículo 10, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Uns 2 anos depois dessa sua primeira carta aos Coríntios, Paulo escreveu aos cristãos filipenses sobre Timóteo, dizendo assim, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Filipenses 2, 22. Não há dúvida de que o apóstolo nutria por Timóteo uma ternura mais profunda do que pelos demais, aos quais amava, respeitava, mas não como este companheiro gentil e dedicado, que serviu de conforto ao trabalho missionário do apóstolo. Não, irmãos, não é uma questão de acepção de pessoas. É uma questão de reconhecer o quanto alguém pode ser mais amigo do que outro, embora ambos sejam amigos. Em João 13, 23, está escrito isto. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. O discípulo a quem Jesus amava. Ora, Jesus falou do seu amor pelos seus discípulos, por todos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. João 15, 9. Mas mesmo dizendo isto, irmãos, havia um ao qual Jesus demonstrava um cuidado maior, um carinho maior. Dizem que era João, porque se João era o mais novo dos 12, então tinha de Jesus esse tipo de afeição. E há muita gente que não consegue trabalhar isto, mas olha, isso faz parte da ordem natural das coisas. Isso só não justifica o se amar a um sem deixando de amar o outro. Mas a intensidade do amor pode ser diferente conforme o relacionamento entre quem ama e a pessoa amada. Deus nos ama a todos, mas com certeza há uma apreciação maior de Deus por aqueles que desejam amá-lo
sobre todas as coisas e fazem tudo possível para ver isso acontecer. Por aqueles que realmente, irmãos, fazem o que fazem como cristãos, à luz do amor de Cristo, que me constrange. Por isso Paulo fala do julgamento dos crentes, e ele é muito claro. Nós vamos ser julgados pelas obras que nós fizemos através do nosso corpo. Não é um julgamento para a salvação, vai ser o julgamento dos salvos. Todos que comparecerem diante do tribunal de Cristo já estão salvos. Mas as obras vão ser diferentes. Uns vão diante do Senhor, as obras dele vai ser como de prata, de ouro, mas outras vão ser como de madeira, outros vão ser como de feno e de palha. E que só não perecerão por causa da graça de Deus. Então, esse julgamento vai nos mostrar que Jesus Cristo tem apreço mais por um do que outros, por causa da obra que ele fez, por causa dele. Não é eu fui mais pregador do que você, eu fui mais trabalhador na igreja do que você. Não é isso que vai contar. Eu quero saber porque você pregava o que você pregava, eu quero saber porque você trabalhava na igreja. Era por amor a mim? E essa intensidade, irmãos, do amor de Jesus vai revelar o valor das nossas obras, que automaticamente vão nos mostrar que o Senhor tinha mais apreços por um, tem mais apreço por um do que por outro. Não me entendam mal, mas é isso que está aqui. Ou não haveria, isso em João 13, 23, o discípulo a quem Jesus amava. Ele disse, eu amo a vocês todos. Mas quando ele se sentia cansado, ele reclamava, ele estava no peito de João, não é? Ou aquele discípulo amado. Portanto, ninguém o despreze, a Timóteo. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu estou esperando juntamente com os irmãos. Irmãos, isso aqui simplesmente me bota meio irritado, se me permitem dizer, com certas coisas que eu uso. Eu declaro, eu digo, eu determino. Espera aí. Paulo determinou alguma coisa aqui? Ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz. Para quê? Para que ele possa voltar seguro para mim. Eu estou esperando juntamente com os irmãos. Não vejo Paulo dizendo, eu determino, o Senhor vai levar Timóteo e vai trazer. Não. Ajudem-no. Cuidem da segurança dele. A preocupação de Paulo, irmãos, com Timóteo continua. O pedido ninguém o despreze. Não tem o sentido de desprezar, como normalmente nós usamos, mas sim, não o percam de vista, cuidem dele. Quanto ao irmão Apolo, Paulo escreveu, insisti que fosse visitar vocês juntamente com os irmãos. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade, quando ele achar que deve ir. Está vendo como uma coisa aqui é bem humana? Mas onde é que está Deus nisso? Está em tudo isso aqui, meus irmãos. Onde está o Espírito? Está nisso tudo aqui. O Espírito vai dizer para Apolo qual é a hora melhor para ele ir. Mas naquele momento ele disse, não, agora eu não vou não, Paulo. Deixa chegar uma oportunidade melhor. E Paulo dizia, mas quando é que você vai sentir essa oportunidade? Aí Apolo diz, quando o Senhor me mostrar. Não, Paulo não disse nada. Ele só disse para mim que quando a oportunidade for melhor, ele vem. Há circunstâncias, irmãos, eu insisto nisso, que a coisa pode ser diferente por causa do que está acontecendo, né, no contexto. Então pode haver determinações, você tem que vir, você tem que ir, não é? Mas não serão regras, isso sempre são exceções. Volta à baila um outro personagem, estimado por Paulo, esse agora é Apolo, respeitado na igreja de Corinto, tão respeitado que na divisão da igreja havia o partido que se inspirava nele, o partido de Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um judeu de Alexandria, Egito, eloquente conhecedor das Escrituras, o Antigo Testamento, que inicialmente aprendeu sobre Jesus por meio da visão incompleta dos discípulos de João Batista, Atos 18 e 24. Chegando a Éfeso, foi ensinado por Áquila e Priscila sobre o cristianismo, e aí compreendeu o evangelho em sua inteireza, se tornou um pregador eloquente e num ardoroso defensor de Jesus Cristo como o Messias prometido.
tornou-se companheiro de Paulo e, ao que tudo indica, participou com Paulo da organização da igreja de Corinto e ficou lá enquanto o apóstolo se ausentou para ir a Éfeso. Quando Paulo escreveu sua primeira epístola aos Coríntios, Apolo estava com ou perto dele, segundo 1 Coríntios 16, 12. Curiosamente, irmãos, mesmo tendo o nome do deus grego, que era um dos grandes deuses da mitologia grega, Apolo era o deus do sol, esse Apolo cristão não se preocupou em mudar de nome. Não, eu agora sou cristão, não posso ser chamado de Apolo mais não. Vamos me chamar de outro nome, vamos trocar esse nome, porque esse nome é o nome de um deus pagão. Não há nenhuma parte das Escrituras que dizem que ele teve essa preocupação. Qual é a lição que nós tomamos disso, irmão? Nomes são importantes, pais devem ter cuidado, né, com os nomes que vão dar a seus filhos, mas mais importante do que o nome é a pessoa que tem esse nome. Lembram-se dos 3 homens da fornalha? Sadraque, Mesaque, Abdenego, esses nomes são nomes pagãos. Filho do Deus tal, não sei o que do Deus tal. E é assim que a Bíblia os chama. Os nomes deles em hebraico é citado 1 ou 2 vezes só. Todas as demais vezes eles são chamados pelos seus nomes pagãos. Exatamente para nos ensinar isso. Não se preocupem com essas coisas. Não é isso que vai mudar você, não é isso que vai alterar a sua vida. Você não tem que se reger por um nome. O teu pai e tua mãe te deu um nome com um significado miserável. Ah, então você está amaldiçoado. Quem disse isso? Depende do que você for, depende do que você fizer, né? Se é verdade que há vários pastores e líderes cristãos alemães com o nome de Martim Lutero, tem uma porção de pastores lá, chamado Martim Lutero, mas segundo a polícia alemã, tem muito bandido preso lá também com o nome de Martim Lutero. A mesma coisa acontece na Inglaterra. Se há pastores, pregadores, crentes fiéis com o nome de John Wesley, o maior nome do metodismo, a polícia diz também que tem bandido à beça lá, assaltantes com o nome de John Wesley, etc. A tradução faz de Apolo o bispo ou o pastor principal da igreja de Cesareia, mas tal afirmação continua sendo tradição e não um fato histórico. Mais uma vez, irmãos, o equilíbrio. Paulo não chegou para Apolo e lhe disse: o Senhor te ordena vir à igreja de Corinto porque eu preciso de você lá. Não, Paulo convidou, mas aceitou a explicação de que ele iria quando a oportunidade permitisse. Se Deus quisesse que Apolo fosse imediatamente a Corinto, tocaria no coração dele, ou até usaria Paulo para lhe dar uma ordem em nome do Senhor, mas isso seria uma exceção, como eu disse. Cristãos, irmãos, como cristãos, temos que andar com a cabeça no céu, mas sempre com os pés na terra. E aí terminamos a parte de hoje. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. É, sem dúvida, irmãos, a manifestação da emoção de quem se aproxima do fim de uma tarefa. Paulo está percebendo isso, né? Está acabando a carta. Estarmos vigilantes é uma ordem constante na palavra de Deus, assim como sermos firmes, firmes na doutrina, firmes na disposição de testemunhar. Em curtos imperativos, mas impetuosos, há uma amostragem dos temas frequentes para a vida cristã. Sejam homens de coragem. Ao pé da letra, sejam homens. Ou, em outras palavras, sejam gente, não coisas. Esse texto repete, irmãos, a Septuaginta, o Antigo Testamento em grego, no texto de Josué 1,6, que para Paulo tornou-se na expressão da virilidade cristã. Crisóstomo, Boca de Ouro, viveu entre 347 e 407, ele era chamado de Boca de Ouro porque os testemunhos da época dizem que ele pregava de uma forma extraordinária, por isso era o Boca de Ouro, né? Sendo um dos doutores da Igreja Oriental, em sua obra sobre os corintinianos, ele explicava que Paulo precisou usar isto com eles, porque os corintinianos eram, disse Crisóstomo, em termos de vida cristã, sonolentos, estáveis, mais delicados do que o normal. Alguns dizem que essa expressão é porque havia uma tendência de homossexualismo muito grande
na igreja por causa do contexto da cidade de Corinto. Então, sonolentos, instáveis, quer dizer, não tem muita firmeza, se irritam fácil, mais delicados do que o normal, mas ao mesmo tempo cheio de facções. Né? É a descrição que nós temos visto ser feita por Paulo da própria igreja de Corinto, que, no entanto, ele chama de os santos de Deus que estão em Corinto. Porque é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, irmãos, com todos os seus defeitos altos e baixos, ela é a igreja do Senhor. E a esperança, né, da liderança desta igreja, de todas as outras igrejas, é que a igreja melhore a cada dia, se santifique mais, se aproxime mais da vontade do Senhor. Mas esse capítulo 16, irmãos, é uma demonstração. Alguém já disse que nem precisava existir esse capítulo, porque parece que não tem nada a ver com os demais. Isso não é verdade. Paulo aqui está fazendo um fechamento para deixar bem claro o seguinte: gente, a vida cristã não é o que muita gente pensa, não. As batalhas espirituais, existem batalhas espirituais, sem dúvida. Mas com a graça de Deus, com a permissão de Deus, você nem vê essas batalhas, mas elas estão numa dimensão que você não pode ver. Porque nós não temos condições de ver essas coisas. Sabemos que existem, sabemos que elas estão acontecendo, mas sabemos que o Senhor peleja por nós. E que devemos fazer a nossa parte, nos revestir das armas, né, espirituais, capacete da salvação, espada da fé, aquela coisa toda para resistir às obras do maligno, mas dentro daquilo que nós, seres humanos, somos, não esperando, né, que haja manifestações anormais, paranormais, que é o que muita gente hoje vive procurando, e que às vezes acontece sem nem você perceber. Tá? Quantas vezes Deus está fazendo coisas fantásticas ao meu lado, ao seu lado, e a gente nem parou, nem prestou atenção. Pouco mais tarde, quem sabe, é que a gente vai descobrir, mas como é que aquilo aconteceu, por que aconteceu? Bem, porque o Senhor assim quis, porque assim o Senhor permitiu, mas deixe que Ele faça isto. Eu volto a dizer que eu gosto muito de um plástico, né, que às vezes colocam no carro: deixe Deus ser Deus, tá? Deixa Deus ser Deus. Senhor, eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu sei que o Senhor pode fazer, pode resolver, mas o Senhor é Deus. Se fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E é isso aí, irmãos, que precisa fazer hoje toda a diferença se quisermos realmente ter um cristianismo autêntico, equilibrado, um cristianismo que faça bem a nós e também às outras pessoas. Porque há um certo tipo de cristianismo que decepciona muito. As pessoas entram na comunidade esperando ver isso, ver acontecer isto, acontecer aquilo, e às vezes acontece, mas não acontece tanto de verdade assim, e o tempo vai passando e as pessoas vão descobrindo que não era aquilo que realmente está sendo, que não é aquilo que realmente está sendo dito, e que a desculpa, né, para os que fracassam é sempre a mesma: você pecou, você está errado, você está sem fé. Fácil, né, de resolver a questão, muito fácil. Que Deus os abençoe, irmãos, e fiquemos com a palavra. Não é ficar com a palavra do Valdemir, do pastor Valdemir, não. Fique com a palavra, é porque o que está sendo ensinado a esse respeito está na palavra. Cuidem de Timóteo, eu quero que ele volte para mim, então vigia ele, protejam ele aí durante o caminho, com a ajuda de Deus. Sim, mas proteja, faça parte de vocês. Não sei se ele vai, estou querendo mandá-lo, mas não sei. Isso tudo, irmãos, vai fazendo a nossa vida cristã ser menos complicada, não é? Do que as pessoas às vezes fazem, nos tirando, na verdade, determinadas experiências que nós, dessa forma, é que vamos ter. Porque aí o Senhor age no nosso meio com naturalidade, fazendo parte da nossa vida como algo que realmente é natural na nossa vida. Que Deus os abençoe a todos, irmãos. Vamos, então, encerrar o nosso culto, como sempre fazemos, impetrando a bênção dos apóstolos. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a bendita consolação, conforto, orientação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós que estivemos nesse culto, nesta gravação, com todos os que nos assistiram em suas casas, em suas salas ou em outro qualquer lugar, e com toda a Igreja de Deus, com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Quero dar, irmãos, uma palavrinha antes da música final. A prefeitura, irmãos, determinou que as igrejas podem voltar, podem funcionar.
As igrejas nunca pararam, em tese, né? Nunca pararam de funcionar, e muitas aí, e apareceu várias imagens na televisão de igrejas cheias, sem máscara, sem distanciamento nenhum. E alguém comentou o seguinte, a própria televisão comentou que, contrariando a ideias dos cientistas, que a igreja também não podia abrir, a prefeitura resolveu deixar abrir. Não, as igrejas podem funcionar. Então, nós estamos pensando, irmãos, na quarta-feira, dia 31, que começam as celebrações da Páscoa cristã, nós voltarmos aos nossos cultos presenciais, celebrando a ceia na quarta-feira, repetindo a celebração da ceia na quinta-feira. Por quê? Nós estamos um ano sem tomar ceia. Eu sei que muita gente vai falar que vai tomar ceia. Não, eu não posso perder, não posso deixar de tomar. Mas nós não podemos passar de 140 pessoas. Isso vai continuar. O distanciamento entre os bancos, o se sentar distanciado, a não ser casais que já vivem em casa, não é? Poderão se sentar juntos, obedecendo à divisão que a igreja tem na galeria, nos dois lados, na parte anexa. Não tem jeito, entrando, botando álcool na mão, tendo um medidor de temperatura, tudo que a gente fez naquelas 3 vezes, não sei se foi 3 ou 4, né? Que nós nos reunimos presencialmente, ainda, portanto, com limitação. Para terminar o nosso culto, tchau, não te ver mais, indo embora, nada de abraço, que vontade a gente tem. Mas ainda não é a hora. Vamos fazer, irmãos, a nossa parte, para que nós fiquemos tranquilos, dizendo, não, nós estamos fazendo tudo certinho, né? E não foi por causa dos cultos que alguém, de repente, venha a contrair o vírus da Covid-19. Nós vamos fazer a nossa parte. É importante, no entanto, que os irmãos se preparem para se inscrever, principalmente no culto de quarta e quinta. Primeiro, porque os diáconos precisam saber quantos irmãos estão se tornando à disposição, né, de vir e participar da ceia do Senhor. Nós precisamos saber disso. E deixa eu avisar a vocês, o culto de quarta-feira, de quinta-feira será o mesmo da quarta. A mesma coisa, os mesmos hinos, eu vou pregar a mesma coisa, nós vamos ter um período de oração na quarta-feira, porque é o dia de oração, repetir esse período de oração, claro que aí até os motivos podem ser um pouco diferentes, dependendo do que estiver acontecendo, até porque estaremos ao vivo, mas a ordem do culto é a mesma, e vamos cantar os mesmos hinos, e eu vou ler o mesmo texto, eu vou fazer a mesma reflexão. Por que isso? Para desestimular o irmão que queira, não, então eu vou 2 vezes, eu não estou fazendo nada em casa. Não, meu irmão, não precisa entender que o irmão, se vier na quarta, não venha na quinta, para dar espaço para o outro que só pode vir na quinta-feira. Na sexta-feira, então, vamos ter o ofício das 7 palavras das cruzes às 10 horas da manhã. E aí vem o maior de todos os desafios. Domingo da ressurreição, 6 horas da manhã. Mas sem aquele café depois, não vai poder ter o café. Eu lamento, tá bom? E aí, domingo à noite, vamos repetir o culto da ressurreição até com o hino raiou o dia. Já está escuro mesmo, mas já vai parecer que ainda é de madrugada, não é? E a mesma coisa, vamos cantar os mesmos hinos, eu vou pregar a mesma mensagem, pela mesma razão. Para o irmão dizer assim, não, eu posso ir no da manhã, não preciso da noite. Não, eu só posso, infelizmente, ir no da noite. Então, o irmão vem da noite, porque não vai vir no da manhã, e a gente vai ter que ter esse controle. Agora, pode haver, irmãos, uma mudança, podem haver pressões contra a prefeitura, e ela venha cancelar a permissão às igrejas. Se ela cancelar, mesmo que outras resolvam desobedecer, como andam desobedecendo, o Parque São Basílio não vai desobedecer, vai voltar à nossa prática. Mas eu acredito que muito dificilmente isso vai acontecer. A ordem foi dada, apareceu na televisão, né? E, portanto, ela deve permanecer. E aí a ideia é que a gente depois continue. Sim, Fernando? Ah, sim, isso aí nós vamos fazer, Fernando, as observações. Aí não pode vir com menos de 10 anos, criança com menos de 10 anos, não pode vir. E os irmãos mais idosos, como é que você está? Como é que está a sua diabetes? Você está resfriado? Você está respirando bem? E aí os mais novos também? Porque se tiver resfriado, queridinho, se tiver, não pode vir. Porque aí você tem que pensar nos outros. São exceções que ainda nós vamos ter que obedecer por um certo tempo.
Mas vamos receber isso, irmãos, com gratidão e vamos tentar levar isso à frente, porque eu sei que os irmãos já estão cansados de culto online e nós cansados de gravar, embora seja sempre um privilégio muito grande. Quem sabe Deus vai nos dar então essa oportunidade e aí nós temos que recebê-la com muita prudência, com muito cuidado, para que isso possa continuar. Vamos orar por isso. Não é isso que nós temos tido como propósito? Senhor, ensina-nos a voltar. Então, vamos voltar. Não. A oração continua sendo essa. Senhor, ensina-nos a voltar. Na quarta, na quinta, na sexta, no domingo. Tá bom? Se houver algum de diferença, até domingo a gente pode avisar os irmãos. Durante a semana também a gente usa os áudios, né, para avisar. Agora sim, Anderson, pode tocar o pós-lúdio.